Seja bem-vinda ou bem-vindo a essa continuidade e finalização da apresentação desse novo projeto que tem uma proposta inovadora para os aromaterapeutas profissionais formados pelas escolas de aromaterapia, como pelas instituições de ensino. Como eu comentei anteriormente, eu precisava concentrar toda a minha energia para fazer algo que realmente valesse a pena. Que meus olhos pudessem voltar a brilhar, algo que eu pudesse fazer pela aromaterapia e criar novas oportunidades que conduzissem os aromaterapeutas à prosperidade, ao sucesso, à realização, à riqueza. Que a atividade profissional da aromaterapia fosse de muito orgulho. Eu também buscava um caminho para mostrar ao aromaterapeuta que tudo que ele investiu valeu a pena, que valeu a pena investir para viver de aromaterapia. E é isso que eu vou te mostrar, o caminho. Então vem comigo, me acompanha. Um especialista é um profissional com profundo conhecimento e habilidades em um determinado assunto que ele particularmente domina. E como eu comentei anteriormente, não existe no segmento da aromaterapia as especialidades da aromaterapia clínica. A pessoa ou o profissional ele pode fazer a especialização em aromaterapia, determinadas profissões da saúde, como enfermagem, né? Os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos, que os conselhos já reconhecem. Uma pessoa que, sei lá, é de contabilidade e resolveu fazer aromaterapia completa, formação. Ela é formada em aromaterapia, um aromaterapeuta profissional clínico também. É igual. Tá? Só tem estruturas de grades curriculares diferentes em alguns temas, mas a base ela tem que ser, né? Que é a química, a bioquímica, a biologia, enfim, a fisiologia, a farmacologia, muitos temas que envolvem essa prática terapêutica, para que você sinta realmente segurança. Então tá. Só que na aromaterapia clínica não existem especialidades. Então, o aromaterapeuta, ele se torna generalista. Ele não foca em nenhuma área, em nenhum assunto para ele se tornar, de fato, um especialista naquilo. Dominar aquele assunto. Como eu também já mencionei, existe a aromaterapia pediátrica, por exemplo, que já é uma especialidade, né, da aromaterapia. Tem também aromaterapia para pets, mas assim, eu não encontro um especialista no sistema gastrointestinal da aromaterapia. Eu não encontro um especialista no sistema respiratório. Eu não encontro na aromaterapia clínica um especialista músculo-esquelético que domina tanto o sistema. Isso é um dos poucos exemplos que tem de áreas que você pode atuar, se desenvolver como especialista. Mas quando eu falo em especialista, você saber tudo sobre aquele sistema, como eu citei, os óleos essenciais, estudar todas as possíveis causas emocionais que podem estar envolvidas naquela patologia, naquele desconforto. Eu não encontro quem faça conexão entre a dor, as possíveis causas emocionais, os gatilhos e também comportamentais também, né? Não é só o que vem do externo, mas são os comportamentos e sentimentos, as emoções que podem estar envolvidas ali e fazer a conexão com qual óleo essencial, quais são os mais adequados naquela situação. Todos que atuam no sistema gastrointestinal, é linkar com a psicoaromaterapia também, é trazer a natureza dos óleos em todo esse contexto. Eu não encontro, mas eu faço isso. E em tudo, né? De preparar uma sinergia, de preparar um produto, um óleo para massagem, qualquer coisa
que eu prepare qualquer sinergia, blend, um spray ambiental, eu tenho esse olhar holístico para a pessoa, para aquela queixa, para aquela dor, para aquilo que ela precisa ou que ela me encomenda, associado a tudo que está relacionado ao óleo essencial naquele frasco. Eu não olho só para hortelã é bom para isso, tá, não sei o que, não. Eu olho holisticamente também para o óleo essencial, ou seja, eu faço toda uma conexão e durante as minhas aulas com meus alunos, muitos falavam: aonde tem isso no livro? Não tem. Mas eu sei como passar isso para vocês. Mas não é fácil também, não é um link muito rápido. É entender como é que faz esse caminho. E para isso precisa se especializar, porque você não vai conseguir fazer isso dos pés à cabeça. É aquela questão do generalista. É algo que a gente tem que encarar da aromaterapia. E sim, nós temos muitos aromaterapeutas renomados, né, que já criaram as suas autoridades, ou são profissionais que incorporaram a aromaterapia como um potencializador, ou mesmo como uma atividade principal da sua profissão, né? Estão envolvidos com escolas, com produtos, né, marcas e cultivos de plantas e extração também do óleo essencial, né, destilação do óleo essencial. Então tem pequenos produtores e tem produtores com uma linha um pouco maior de óleos essenciais, mas enfim, já tem posição, né? Por exemplo, temos professores da área de medicina tradicional chinesa, alquimia e aromaterapia, de massoterapia, que tem sim essa associação com a aromaterapia muito forte, são muito profissionais que entendem realmente como os óleos essenciais são aplicados dentro da sua profissão, mas, de novo, não há a especialidade clínica do aromaterapeuta. É claro que existem experiências, né, do próprio aromaterapeuta, que, eu fiz meu TCC, eu realmente estava com problema gastrointestinal, consegui, eu me estabilizei, me recuperei, tá tudo certo, mas não se especializou. Vamos aqui, continua comigo que eu vou apresentar já já a mentoria, a estrutura. Eu acredito que esse encontro, né, no caso, dando um outro parecer sobre a questão da profissão do aromaterapeuta, é muito importante para parar para pensar, mesmo que não faça mentoria agora, mas parar para pensar, realmente, eu realmente faço tudo que o cliente, o interagente tiver com problema. Eu falei bem sobre isso na primeira e na segunda aula de apresentação. E vamos continuar aqui, tá bom? Assim, antes de eu continuar, eu gostaria de deixar aqui um alerta. Ninguém cura ninguém. Nós ajudamos a outra pessoa a se curar. Nós somos intermediários de recursos para ajudar aquela pessoa na sua recuperação ou até a sua cura. É a pessoa que vai depositar uma confiança, uma credibilidade ao médico, ao aromaterapeuta, ao acupunturista, para curar, para se curar daquela dor. Ela imagina, ela vai pensar que foi o médico, o aromaterapeuta, o acupunturista, o terapeuta holístico que curou. Não, foi ela que se curou. Enquanto ela não se propõe à cura, por mais que você ofereça caminhos, ela não vai se curar. Quando fala em cura, é não voltar àquele mesmo problema que ela tinha em tão pouco tempo. Ela tem que se manter atenta e prevenida para que aquilo não volte. Ela já está ciente das possíveis causas. E na mentoria tem esse processo, que é uma ferramenta, que eu já vou falar, e vai ajudar você no autoconhecimento, como também você pode levar isso para o seu interagente, cliente, paciente. Isso tudo também é abordado na mentoria, nas simulações, né, de estudo de caso. Então, como é que a gente pode proceder isso e quais são as respostas que podem acontecer? Por isso, precisamos ser diferentes, buscar um diferencial. O que eu tenho de recursos terapêuticos que eu posso unir à aromaterapia
com o meu conhecimento profundo sobre aquela área, né, sobre aquele assunto, eu posso oferecer o melhor para o meu cliente, interagente, paciente. O melhor, sempre o melhor para ele. Vem comigo. O assunto é bem interessante. É aromaterapia. Então, para finalizar aqui esse assunto, eu quero contar um caso de uma pessoa que se tornou bem-sucedida, se tornou uma referência, uma autoridade e muito respeitada na sua especialidade, naquilo que ele determinou para ele como especialidade. E que identifica bem essa questão da proposta que eu estou fazendo a respeito da aromaterapia, que é até um incentivo para você entender que é possível. Tá? Eu não estou aqui com marketing pesado, vou contar milhares de histórias e com time. Essa mentoria é muito individual e personalizada para que eu possa oferecer o melhor para você se tornar o melhor na sua especialidade. Esse caso é sobre o meu irmão. Ele já é falecido há 11 anos e ele tem uma história muito interessante. Ele fez educação física. Até a faculdade, até ele entrar, fazer o vestibular, ele não gostava muito de estudar, não, viu? Mas aí ele cursou a educação física e logo depois, que eu me lembro disso muito bem, ele sempre gostou da parte de terapias alternativas. Naquela época era assim que se referia. Terapia holística também, às vezes até complementar, mas não integrativa. A gente não tinha essa referência. Então ele foi fazer medicina ayurveda, doin, massoterapia. Ele buscou várias técnicas de manipulação, mas ele dava aula em academia, enfim, tinha sempre um grupo muito fidelizado a ele, até que ele começou a dar aulas particulares e ele chegou numa família, né, que ele foi recomendado, numa família classe AA, e começou a cuidar daquela família, dando aula, fazendo massoterapia, enfim. E nessa família tinha uma menina, né, que na época tinha uns 13 ou 14 anos, pelo que eu me lembro da história, mas que ela fazia equitação, né, hipismo, alguma coisa voltava, montava a cavalo, né, e ela teve um problema lá e os médicos condenaram, disseram que ela não poderia mais montar, não poderia mesmo. Foi a vários médicos e nada. E meu irmão começou a cuidar dessa menina até que ele colocou ela montando de novo, competindo, enfim. Daí você imagina que ele foi, né, sendo recomendado principalmente para as pessoas que tinham uma atividade esportiva e aqueles que tinham alguma limitação de movimento, que também já tinham ido a vários médicos e não conseguiam uma recuperação. E meu irmão começou a se tornar referência ali, né, uma recomendação, outra. E ele também se especializou em quê? Em acupuntura. Ele começou a estudar acupuntura até antes de chegar a essa família, porque foi a partir daí também que ele começou a ter os resultados. Mas ele começou estudando a acupuntura, porque ele não tinha como fazer o curso na época, se espetando com o livro do lado, se espetando com alfinete. Nem era agulha, era alfinete, tá? Doinho, todas essas coisas ele fazia nele e também pegava gente para poder fazer alguns exercícios e práticas. E ele se tornou um acupunturista, assim, de primeira. Só que ele não usava só a acupuntura, ele usava todos os recursos que ele tinha de estudo dele, do corpo, e ele se tornou referência no tratamento da dor. Qualquer dor, física principalmente, né? Uma dor de cabeça, ele botava lá uma agulha. Mas eram dores impeditivas de algum movimento, tá? Recuperação de cirurgia. E daí, desde que ele começou a atender essas pessoas, ele se comunicava com o médico. Só que ele estudava muito sobre a questão do corpo, músculo esquelética e tudo que envolvia o movimento. E ele conseguia resultados que os médicos até ficavam surpresos.
E ele começou a ter, então, parcerias médicas, porque ele entrava em contato para saber diagnóstico, etc., e conversava na mesma linha de conhecimento. E nessa parceria, para não esticar muito, porque a história é muito bacana, os médicos passaram a recomendar ele recomendava esses médicos, que também eram os especialistas em determinada área do corpo, ou seja, ele tinha parceria com médico renomado de coluna, de ombro, de joelho, de pé, de tudo que você pode imaginar da parte do corpo, ele buscava, né, a parceria com esses especialistas nessas especialidades médicas, e ele era direto ali conversando, entrando em contato. Olha, que também chegavam pessoas nele que não tinham um diagnóstico médico. Ele mesmo já meio que fazia esse diagnóstico, mas dizia: olha, eu preciso do diagnóstico médico para poder conversar com ele. Eu acredito que eu já saiba do que se trata, mas eu preciso dessa confirmação. Então, ele também respeitava o posicionamento do médico. E isso fez com que houvesse toda essa parceria. E eu, por exemplo, depois que eu saí, eu desenvolvi argila anti-inflamatória, que era um sucesso. Eu preparava alguns óleos de massagem, né, para finalizar ali o cliente dele, que todos eram cuidados no nível de excelência, né, porque também aquilo que eles esperavam. E quando eu estava montando isso tudo, revisitando a minha história também, eu entendi que o meu irmão foi um grande professor para mim, e eu não sabia que tinha sido tanto, porque eu convivia muito com ele, ficava até tarde conversando mesmo. E ele me falava da forma, né, como é que ele conduzia as coisas, por que que ele conseguia resultados que outros não. E, de uma certa forma, é assim que eu vejo a aromaterapia, é assim que eu vejo o cliente, né? Porque era o cliente, o que ele precisava. E o que eu posso oferecer de melhor ao meu cliente, paciente que é diferente do outro, que tem a mesma dor, mas é diferente um do outro. Então, era sempre o melhor para aquele cliente, aquele paciente, enfim. Ele estudava muito o caso de cada um, se fosse, né, se não tivesse ainda, se tivesse alguma coisa ainda para resolver. Eu tive um tratamento com ele espetacular, um dia eu conto, e eu, enfim, uma queda que eu tive. Mas é isso que eu quero que você tenha como mente, que quando nós somos especialistas, nós podemos conversar no mesmo nível que o médico, que é especialista naquela mesma área. Que é isso, né? Porque a aromaterapia, ela tem vários segmentos que os óleos essenciais se aplicam. Agora, depois desse banho de incentivo do que é ser um especialista, eu vou entrar na estrutura da mentoria. Vamos lá. A mentoria, ela está baseada em 4 pilares. É um método com processos, etapas, ferramentas. Primeiro, é uma ferramenta que eu desenvolvi chamada de Terapia dos 3 Minutos, TTM. Toda a mentoria está registrada, todos esses processos, todos os métodos, né? Porque acaba que você inclui método dentro do método, que são os processos. Mas cada processo tem o seu método, tá? Todos eles ajustáveis para o seu cliente, interagente, paciente. Então vamos lá. Essa primeira ferramenta, que é a terapia dos 3 minutos, é um processo individual de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para identificar os padrões de sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, crenças limitantes, todos os aspectos que vão sendo identificados como limitadores do seu crescimento pessoal, profissional, na sua vida emocional. É uma ferramenta de gestão das emoções, de transformação interna, de libertação dessas questões identificadas e de fortalecimento pessoal e espiritual, para que você possa conquistar os seus sonhos, os seus desejos, tudo que você tem como objetivo na vida. E nesse primeiro processo, né, nessa primeira etapa, é o início de tudo. Porque sem você trabalhar internamente o seu autoconhecimento, aquilo que você precisa
se libertar ou ressignificar na sua vida, não adianta continuar. Então, é um material muito rico. Essa terapia dos 3 minutos, primeiro, foi baseada em experiências minhas, né? E aí veio aquilo, eu posso montar isso e oferecer. E era um projeto, né? Porque tudo eu chamo de projeto, qualquer coisa. Que eu estava pensando em oferecer para as pessoas, né? Mas aí começou essa questão da mentoria, eu falei, não, ela vai fazer parte da mentoria. E determinados pontos que você vai precisar trabalhar, ela é até divertida. Então, essa primeira etapa, você não precisa concluir ela toda para passar para a segunda. Paralelamente, a gente já vai entrar no segundo pilar, que é o processo de desenvolvimento da especialidade chamada PDE. Nesse processo, aí é que começam os estudos, as pesquisas, a captação das informações necessárias para que você construa o seu material, né, da especialidade, tudo que você precisa estudar, pesquisar, registrar, pegar como dados, inclui a especialidade em si, né, os óleos essenciais. Se você vai se aprofundar numa especialidade, num assunto, tudo vai se referir a esse assunto. Então, toda a parte que a gente captar de possíveis causas que desencadeiam aquela dor, causas emocionais, padrões de pensamentos, enfim, crenças limitantes. Porque esse material que eu te passei do primeiro pilar, você vai ter em mãos no final, né, da mentoria, um arquivo com muitas questões e um óleo essencial para trabalhar. Para cada uma dessa terapia, apenas um óleo essencial para trabalhar um padrão que seja necessário. É lindo também. E o que é lindo também é essa segunda etapa, porque é aí que você vai construir a tua especialidade. É aí que você vai estar com tudo reunido, teu material. Porque, inclusive, não tem material para baixar, não sei quantos vídeos para assistir. Sou eu com você o tempo todo. O que eu vou passar para você são materiais que eu acredito que seja pertinente àquela especialidade. Então, você não precisa ler 50 coisas, ver não sei quantos vídeos que não vão fazer sentido para você. Tá tudo explicadinho, mas é só para você entender que essa fase, que também é um espetáculo, que é justamente a construção de tudo que a gente pode arrecadar de informações, de dados, para conectar tudo. Quais são as ferramentas, os recursos terapêuticos, além da aromaterapia que você possui ou não, né? Se precisa estudar sobre algum assunto para associar ali, ter um recurso melhor. Mas geralmente eu já vou poder te encaminhar isso ou preparar um material especial para você, especial para o teu assunto. Por isso que eu não quis fazer nada online. Não é um produto digital. Então me acompanhe para continuar. Então, vimos a parte do autoconhecimento necessário para que você venha ter uma mentalidade, um pensamento, um sentido real de prosperidade, de sucesso, do seu merecimento. Isso é muito importante. Merecimento. Digno de ter tudo que você deseja. E aí, a terceira etapa, terceiro ponto, né? Terceiro pilar, é sobre consulta e plano de orientação terapêutica, que eu chamo de POT, tudo registrado. E é justamente o seguinte: quando você chegar nesse ponto, nós vamos desenvolver o quê? Tudo que você reuniu, nós vamos praticar, exercitar com estudos de caso simulados ou não. Se a gente tiver um caso a respeito, a gente vai em cima dele. Se não, são estudos de caso para justamente fazer as conexões para você entender o que você precisa usar, a observação, esse olhar holístico do cliente, do paciente interagente, do óleo essencial, porque tem que ter um olhar holístico para o óleo essencial, não é só aquele
propriedade A, B ou C, porque tem a molécula A, B ou C. São importantíssimos, mas não é só isso. Aí vamos para o olhar das causas, gatilhos possíveis que desencadeiam aquela dor. Tá? Pode ser uma ansiedade. Ah, Mônica, mas aí é ansiedade. E vamos ver se dentro dessa ansiedade está causando outros problemas físicos. E daí a gente vai conseguir reunir essas informações e conectar elas. Qual o melhor óleo para essa queixa principal que vai se associar a todo o contexto. Então, eu tenho 15 óleos que atuam no sistema gastrointestinal. Entre eles, quais que são os mais indicados para aquele todo? Então, vai ser um olhar amplo, holístico, que reúne e conecta tudo isso. E aí tem outras ferramentas que eu passo, né, que aí são especiais, muito para quem estiver fazendo a mentoria. Então, o terceiro passo, né, a terceira etapa, o terceiro pilar, é sobre consulta e plano de orientação terapêutica. Quando você chegar aí, você já está seguro. Qual seria o valor sugerido para uma primeira consulta? Essa primeira consulta, ela tem um período, né, ali para você se dedicar ao paciente, cliente, interagente, de 1h30 a 2, para captar todas as informações que você precisa, para você observar bem aquela pessoa. E quando ela te ligar te procurando, ela vai saber que precisa se dispor de 1h30 a 2 horas. E aí você pode ser bem pontual, porque eu vou te dizer por quê. Então, esse momento é um momento de captação do máximo que você conseguir daquela pessoa em vários aspectos, além daquela queixa principal. E é claro que ali a gente vai pegar todas as informações antes, até qual é a queixa principal, medicamentos, tudo junto. Se tem exames médicos, levar exame, né, os resultados, porque aí você já vai conseguir fazer a leitura de muita coisa. Se não conseguir, você tira uma foto e depois estuda melhor sobre aquilo. Quando a pessoa for e você vai conversar com ela, diz: olha, eu posso sim te ajudar a você se curar, né? Ou restabelecer o equilíbrio dessa queixa, né? Dessa dor. Então, eu posso ajudar sim. E eu trabalho com plano de orientação terapêutica. E aí tem um outro detalhe aí também, que aí eu passo na hora, durante a mentoria, para que você tenha uma segurança, a pessoa também, uma apresentação desse plano, de uma forma que a pessoa fique impressionada, tá? Pô, eu preciso fazer isso. E esse plano de tratamento, ele precisa ser feito durante 3 meses de acompanhamento. Não adianta querer fazer um tratamento com aromaterapia apenas 1 mês. No mínimo 3 meses. Para você acompanhar essa pessoa, para você estar de perto com essa pessoa, para você usar as estratégias de tratamento que você tem durante. Ah, não deu muito resultado nisso, vamos tentar esse aqui, para que você consiga encontrar o tratamento ideal para o seu interagente. Porque tudo você vai fazer para ele. Você vai adaptar tudo que você tem de recurso terapêutico, de tratamento, de etapas, tudo de acordo com o seu interagente. Não é o que você só acha que é bom, é você colocar o que você acredita que é melhor para ele, porque sempre é o melhor para ele, da melhor forma que você tem para que ele faça a adesão desse tratamento. Tudo é muito bem conversado. E o valor mínimo que eu sugiro é de R$ 3.000 durante 3 meses. Mínimo, porque se ele vai no teu consultório, se você vai atender ele em casa, se vai ser só online. Então, no mínimo, 3.000 para você se dedicar a um plano de orientação terapêutico profundo e acompanhar, se houver necessidades, tudo ele tem que estar sabendo. De alguns ajustes, o que você tem para oferecer de outros recursos terapêuticos. Lembra do meu irmão? Então, ele só não fazia acupuntura, ele fazia outras coisas junto com a acupuntura, mas o principal dele era
acupuntura, a medicina tradicional chinesa, para o tratamento da dor. Esse período de tratamento são de 3 meses. E aí eu coloquei no programa qual seria uma previsão de faturamento mensal dentro desses critérios, né, sugeridos. Porque assim, um especialista, ele não pode começar por pouco. Se você começar por pouco, já fica mais difícil de você subir. Porque a pessoa que está te pagando por esse tratamento, ela tem que estar comprometida em interagir com você para alcançar a sua própria cura, seu restabelecimento físico, emocional, espiritual. Então, vai depender aí o que a gente encontra. Então, a gente vai ter bastante material para poder incluir, né, para essa pessoa. E saber quais as ferramentas são necessárias que você tem disponíveis. Não são todas que você vai precisar. Então, isso tudo você vai conversar bem posicionado com a pessoa, com uma comunicação direta, segura, para que essa pessoa feche esse tratamento com você e se comprometa em acompanhar, em realmente ter essa intenção de cura, né? De restabelecer o seu equilíbrio. Quanto é que você pode faturar? Está lá tudo discriminado no programa. Se você captar 10 clientes em um mês, por exemplo, uma semana, 10 clientes. Cada cliente vai te pagar R$ 400 por uma primeira consulta, certo? Esses 10 clientes vezes 400 já são R$ 4.000, tá? Mas você tem que pensar que é a primeira consulta. Não é esse o foco. E esses 10 clientes, pacientes, interagentes, ele fecha com você o plano. Então, são 10 planos de R$ 3.000. 10 vezes 3, R$ 30.000. Sendo que esses 30.000 são divididos pelos 3 meses. Então, você teria um faturamento de 10.000 mensais em cima do plano. E mais os outros 4.000, que foram as primeiras consultas, que você divide aí por 3, vai dar mais 1.300, mais ou menos, para cada mês. Então, você tem um faturamento médio aí de uns R$ 11.000 por mês. E você imagina que para atender 10 clientes, pacientes, interagentes, né? E dependendo da especialidade que você vai ter, vai ser cliente, ou vai ser interagente, ou vai ser paciente. Se ele for recomendado por um médico, é o paciente daquele médico. Não é o seu paciente, é o seu interagente, mas pode ser que você tenha que tratar ele como paciente, né? Porque já é um paciente. Aí você vai moldando da forma que você achar melhor, tá? Mas geralmente, para nós, é interagente, porque ele precisa interagir com você. O paciente ele fica esperando que o outro faça por ele o que ele precisa, né? Que traga cura para ele, traga o restabelecimento, o equilíbrio para ele. Então, o interagente interage com você, esse é o nosso ponto, e o paciente espera pacientemente que você resolva o problema dele sozinho. E o cliente é aquele que você considerar também que não é nem paciente, nem interagente, é um cliente. Tá bom? Dependendo do que você decidir pela especialidade. Então, considerando isso, você vai trabalhar um dia na semana para 2 clientes, ó. Cada dia da semana, 2, 4, 6, 8, 10. Olha que espetáculo. Quantas coisas você pode fazer e ter um faturamento de R$ 10.000? Aí você diz, poxa, mas só 2, posso atender 2 de manhã, 2 à tarde? Ou dependendo dos meus clientes, pode ser que eu precise abrir horário à noite. Então você pode distribuir um de manhã, 2 de tarde, um à noite, ou atender todos à noite. Você que vai fazer a tua agenda. Mas eu estou falando o seguinte, se você quiser dobrar esse faturamento, você vai atender, em vez de 2, 4 clientes por dia. Agora, se você quer chegar a esse faturamento cobrando R$ 100, você vai ter que atender muita gente e talvez eles não se comprometam tanto com você por conta do valor. Ah, vou cobrar R$ 800 por 3 meses? Hein? Não, né? Não tem sentido. Não há comprometimento nisso. Você pode abrir uma agenda, né? Um dia na agenda, um dia no mês, para atender pessoas com valor menor, mas não deixa de cobrar. Porque depois você olha ali no Instagram, tá lá tomando uma cerveja, um chopp, viajando, e você diz, pô, não tinha dinheiro para me pagar. É isso que acontece. E você vai ver que quando você estiver na internet falando sobre aquele assunto, as pessoas vão se identificar com a solução que você tem para aquela dor. Eu chamo de solução ou o melhor resultado
para aquela dor. Quando você incorporar bem esse cenário de atendimentos, você ainda não vai estar captando o cliente. Você vai começar a captar cliente no quarto pilar, que é o posicionamento nas mídias. E aí não tem outro jeito de você aparecer, de você mostrar quem você é, o que você faz e o que você traz como solução para o outro, se você não aparecer na internet. Eu sei porque eu tinha muita dificuldade, mas eu me dei conta que a minha dificuldade não é de aparecer na internet. É o aparato para aparecer na internet, né? É a luz, é a gravação, é a edição, etc. Eu não tenho time. Eu encerrei lá, conforme eu comentei na primeira aula, a Pratique. Então, sou eu e o meu time é uma pessoa chamada Raquel. Muitos conhecem e é a pessoa que realmente também pode atender você em determinados momentos, porque ela sabe tudo que eu penso. No que eu comento alguma coisa sobre as minhas conexões, ela já sabe. Ela falou, nossa, como é que a senhora consegue? Ela me chama de senhora até hoje. Como é que a senhora consegue ligar esses pontos? E é uma coisa que eu tenho vontade de passar, mas só treinando. A gente só fica bom naquilo que a gente treina, que a gente estuda, que a gente persiste, que a gente se entrega, que a gente procura pessoas que possam melhorar ainda mais aquela tua performance. Não adianta fazer um curso e achar que sabe tudo. Não, não sabe, não sabe. Posicionamento. Então, eu vou te ajudar a fazer conteúdo, estratégias de apresentação, de como você vai traçar a sua comunicação, a sua linguagem, a sua imagem, como é que você vai apresentar, chamar atenção para o que você é especialista. E vou me disponibilizar para a gente fazer lives e qualquer opção, né, que você tenha. Eu também posso me disponibilizar, tenha uma ideia ou venha com uma proposta. Eu também vou estar disponível para o meu mentorado, para poder participar dele, da evolução de todo a sua jornada, enquanto a gente estiver junto e depois também, enfim. No programa, eu só comento sobre o quanto você pode faturar depois do posicionamento, tá? Mas eu já te falei tudo ali para você já ter uma ideia de, opa, porque assim, você tem que mirar nas pessoas que vão te pagar por isso, pelo teu trabalho. Então você tem que captar as pessoas que vão te pagar, tá? Que podem pagar ou que vão buscar meios para te pagar. E agora, da minha mentoria. O período de mentoria eu já comentei, são 12 meses, sendo 3 meses para a gente fechar esses 3, 4 pilares inicialmente, mais 3 para eu te acompanhar aí na evolução de tudo que você aprendeu para a captação de cliente, mais 6 meses aí para você ter a liberdade de entrar em contato comigo para alguma dúvida, trocar alguma ideia a respeito de um cliente ou alguma coisa que apareceu para você fazer. E depois a gente continua junto aí nessa jornada, ninguém larga a mão de ninguém, para levar a aromaterapia a uma visibilidade do seu real valor. O quanto de benefícios ela tem para oferecer para o mundo. Então, a mentoria, ela está baseada nesses 12 meses, mas a gente continua junto. O valor da mentoria, de acordo com a tua proposta, se a gente realmente vai ter uma empatia, né, que isso é importante. Antes de fechar mentoria, nós vamos fazer uma reunião aí de uns 30, 40 minutos, para que justamente a gente se alinhe, se é o teu propósito, se vamos caminhar juntos nessa nova jornada que você vai se propor. É uma decisão. Então, o valor da mentoria é de 4.960 à vista, podendo parcelar em até 12 meses. Aí a gente tem que conversar para ver se eu quero em 6, em 4, enfim. O valor à vista, 4.960, com toda essa metodologia, com todos esses processos, com todo o meu empenho em tornar você um aromaterapeuta especializado, o melhor, extrair o melhor, desenvolver o melhor que você tem para oferecer às pessoas
como aromaterapeuta. Então, todas as informações estão aí embaixo, o link. Fala direto comigo pelo WhatsApp da Pratique, também está aí embaixo. Eu espero que você se decida por mudanças, por transformações e para destacar a aromaterapia como ela merece. E você também. Até um próximo encontro.